Hoje nós vamos examinar a questão número 3. É possível compreender a complexidade da criação? A criação foi concebida para o homem, que é a mais sublime obra do Criador. Se Deus assim o fez, não é vedado aos seus filhos conhecerem a obra divina e saber da razão pela qual ela foi criada. O que parece complexo ficará descomplicado quando houver maturidade e despertar da alma. Nada é vedado aos que buscam a sabedoria eterna e o fazem em espírito e verdade. Porém, nenhuma ciência ou doutrina poderá interpretar o código divino sem considerar como princípio de todas as coisas o nosso Deus. Vamos fazer aqui uma pausa. A palavra, ela nos faz entender aqui no Gênesis, né? No Gênesis 1:26, que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, e que o homem é aquilo que de melhor o Senhor criou. A palavra não deixa nenhuma dúvida de que o homem ele foi criado para presidir a criação, para dominar sobre ela, sobre os animais, sobre as plantas, sobre todas as coisas. E a gente só não entende isso com clareza se nós considerarmos a vida como se fosse uma existência única, o que é comum na teologia tradicional. Porque se o homem aparece em qualquer tempo da história, existe aí durante 70 ou 80 anos e depois morre, sem saber muito bem para onde vai, é claro que não há tempo nenhum para ele presidir a criação, para ele se desenvolver, aprender as coisas que ele precisa aprender e tomar posse dessa autoridade que Deus concebeu aos seus filhos. Então, quando nós entendemos a existência do ser no ponto de vista da eternidade e da alma, como se ela tivesse sido criada juntamente com o universo, e desta mesma alma transitando pela história do mundo onde ela vive, participando do crescimento desse mundo, da criação das coisas, e sendo conduzida por Deus, então tudo faz sentido. Entendemos assim com facilidade que Deus ele nos fez mesmo para tomarmos posse do conhecimento de todas as coisas. E a obra de Deus fica então perfeita, senão ficaria uma coisa estranha. E as pessoas que morrem sem completar a sua vida de 80 anos, 70, 80, 90 anos, que hoje é a expectativa de vida, jovens, crianças, estas almas não teriam oportunidade de conhecer quase nada da obra de Deus. Então, como presidi-la? Fica sem sentido. Mas se nós entendemos que a alma transita pela história, que o fato dela deixar a vida não vai impedi-la de voltar a continuar a desfrutar dessa vida um pouco mais adiante, por meio de um outro personagem, então a obra de Deus nos parece assim, lógica, inteligente e perfeita. Quando nós entendemos por esse ponto de vista, então a vida passa a ser diferente, porque já não temos pressa para viver, não temos pressa para gozar as coisas da vida, porque entendemos que a vida não vai cessar, ela vai continuar. E assim nós paramos para aprender a respeito das coisas do nosso Deus. Nós nos interessamos por essas coisas. Quando a alma ela desperta
E a alma, o que ela faz é despertar mesmo, não é aprender como comumente se pensa, porque a alma, tendo saída do próprio Deus, da intimidade do próprio Deus, ela já vem pronta. Mas ela vive num estado de confusão, porque o ambiente onde ela vive é um lugar confuso, em face do seu primitivismo, ainda do mundo não ter atingido um estado de maturidade. Por isso as almas que vivem aqui, elas vivem ainda em estado de confusão. Na medida em que tudo for se transformando, pela lei do progresso, com certeza a alma vai se preparando e se qualificando para entender melhor a grandiosa obra do nosso Deus. Certamente, nenhuma coisa é vedada aos filhos do Altíssimo. É necessário partirmos do eterno Deus para entender tudo aquilo que existe. Ele é a luz de onde emanam todas as coisas. A ciência humana faz o caminho inverso. Com lógica invertida, os cientistas continuam tentando explicar ou interpretar a criação, desconsiderando o próprio Criador, permanecendo, assim, numa visão restrita aos limites da matéria visível. Demanda um grande esforço na tentativa de conceber o todo pelas partes, como se o funcionamento de um braço pudesse ser entendido desconectado do corpo. O que a ciência não entende ainda é que nós estamos diante de uma obra que não pode ser compreendida se nós não buscarmos entender quem foi o Criador. Quem foi aquele que produziu toda essa obra que está à nossa volta. É como se nós partíssemos de baixo para entender o que está em cima. É preciso que a gente entenda melhor o que está em cima para que embaixo se compreenda tudo aquilo que foi feito por Ele, por Deus, que é o Criador. Acontece que a imagem de Deus anda bastante deturpada pelas religiões. Quando a gente liga a televisão nos canais abertos, é uma coisa triste de nós vermos o que se fala em nome deste Deus, o que se faz. Infelizmente, os homens de ciência, eles simplesmente dizem isso é religião. Religião é isso mesmo, é uma coisa em que se acredita sem qualquer tipo de entendimento. E daí nós vemos todo tipo de abuso e fantasias que interessam ao espírito do mundo para manter as pessoas cativas da ignorância de natureza espiritual. Ou seja, o sujeito continua acreditando que Deus é um homem que vive num lugar invisível, num trono que está diante da criação, e de lá ele dá ordem fazendo acontecer todas as coisas. E Deus não é nada disso. Deus é espírito. Deus se manifesta na sua criação através daquilo que se chamou Logos, ou Verbo, para promover a criação em todo o universo, não só no nosso mundo. Não é um Deus deste lugar, é um Deus de toda a criação. Se nós não partirmos do entendimento deste Deus e compreendermos que não existe efeito sem causa, se o universo começou, tem que ter uma causa. Não basta dizer, olha, não interessa o que havia antes. Ué, como que não? Alguns cientistas falam isso. Antes do Big Bang, que foi a explosão inicial que deu origem a toda a história do universo, os cientistas dizem, olha, não interessa o que havia antes do Big Bang. Ora, como que não interessa? Ali está a causa da criação. Nós sabemos o que está lá, que é o eterno Deus, ao qual ninguém conhece, na verdade, a sua verdadeira natureza, porque é um ser que habita na região da eternidade. Ele é a própria eternidade.
E por mais que nós nos esforcemos para tentar falar acerca da natureza desse Deus, nós não vamos conseguir entender a sua profundidade, a sua grandiosidade. Podemos, pelo pensamento, compreender alguns princípios, né, que caracterizam esse ser eterno, esse princípio criador de todas as coisas. Nós não partirmos desse ponto, nós não vamos entender a criação. E nada nos impede de chegar até esse entendimento. E a palavra diz que chegará um dia em que a ciência estará diante de fenômenos que não conseguirá explicar pelo conhecimento acumulado. Assim, dizem os ensinamentos do eterno Deus, e assim se cumprirá. Então, o ateísmo, ele distancia o homem da compreensão profunda das coisas da criação, sejam elas materiais, morais ou espirituais. Então, os cientistas materialistas são pessoas que causam enorme prejuízo à vida humana, pois alimentam aquilo que Paulo chamou de falsa ciência. Então, a verdadeira ciência, quando ela está diante de uma coisa que ela não compreende, ela espera, porque ela sabe que tudo ainda está por ser descoberto. Ora, se é assim no campo da ciência, por que não no campo de Deus? Das causas da criação, das razões da criação. Por que que a criação foi feita? Não existe uma explicação para isso? É claro que existe, mas não está no campo da ciência do homem. Pertence a uma outra ciência, que nós chamamos ciência divina, ou ciência de Deus, ou ciência da eternidade. De onde a ciência do homem também foi tirada, porque ali é a fonte do conhecimento. A verdadeira ciência, ela aguarda, não emite um parecer contrário à existência de uma causa que deu origem ao universo. A falsa ciência já faz isso. Ela diz que Deus não existe. E aí lança no coração das pessoas uma descrença em relação ao que existe depois da morte. E nós vemos assim as pessoas desesperadas. Elas tentando viver a vida da melhor forma possível, encontrar sua felicidade pessoal. Aqueles que não conseguem ficam desesperados. Outros não veem o sentido da vida porque estão atacados ali por doenças, enfermidades físicas, por provas difíceis, por perturbações, por depressões severas, angústias e tantas coisas que certamente não tem explicação na ciência do homem. Nessa ciência que eu digo ser uma ciência falsa, porque não considera que o homem tem uma alma e que o homem não é só matéria. Infelizmente, boa parte dessa ciência ainda trata o homem como se o homem fosse uma coisa física. E daí acham que pode achar explicações para todas as coisas. Estão atrás do gênese do amor, do gênese do ódio, né? Enfim, eles ficam procurando a causa do amor, a causa do ódio na matéria. Não entendem que o homem ele tem predicados espirituais e defeitos espirituais. Poderemos até chamar de defeitos morais, psicológicos, mas que não pertencem à ciência visível, palpável, às coisas que você pode examinar no laboratório. Então, a ciência precisa entender que o homem é um ser de natureza espiritual e física. E isso faz o homem ter esperança. O mundo inteiro vive desesperado. As pessoas pensando em fazer justiça, em serem a própria verdade, né? Querem, com seus pensamentos e doutrinas, serem a própria verdade. Enquanto o Criador revelou a sua verdade. O Criador mostrou os caminhos que o homem deve seguir para que ele encontre a sua felicidade. Nós temos assim, de um lado, essa falsa ciência.
E de um outro, nós temos uma outra doutrina chamada criacionismo, que está dentro das religiões, que pretende convencer o homem que tudo que a ciência ensina não é verdade a respeito do passado. O criacionismo parte do princípio que Deus cria as almas quando é gerado um corpo. Que a alma não tem história. Que a alma é como se fosse uma desconhecida diante do passado da criação. Em particular aqui do passado da história do mundo. O que faz uma diferença enorme. Para eles, o mundo e o universo todo foi tirado do nada. O criacionismo acredita em fantasias. Também é do criacionismo a ideia de que Deus um dia destruirá o mundo. Ele ajudou na constituição dessa teologia, que hoje está enfiada dentro das igrejas, e que diz que o homem um dia vai morar com Deus no céu. O que contraria os ensinos gerais das Escrituras Sagradas. Eles não se importam. Se existem capítulos que falam coisas contrárias ao que eles ensinam, eles não aprendem com as Escrituras, eles utilizam as Escrituras apenas para justificar o que eles pensam. Essa é a verdade. Então são duas coisas que prejudicam muito o homem, a falsa ciência e o criacionismo, que pretende ser uma ciência do absurdo, porque não tem lógica e despreza todo o conhecimento científico que foi até hoje revelado e acumulado em relação às coisas da criação, da história deste mundo. Nós falamos aqui a respeito de saber que Deus é o princípio, meio e fim de todas as coisas. Nós citamos o profeta Isaías, no capítulo 45, versículo 7, em que ele diz que forma a luz e as trevas. Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. É uma palavra claríssima. Aqui não tem nem como você inventar uma história aqui para dizer que Deus não faz todas as coisas. Ele faz todas as coisas, inclusive o mal, que só tem um papel se a alma for eterna. Se a alma não for eterna, então o mal não tem papel. Ele está aí, segundo as invencionices da teologia, porque um anjo se rebelou contra Deus e resolveu criar a hoste do mal, para brigar com Deus, enganar os homens que são todos bonzinhos, né? Os homens são tudo gente boa, né? E o diabo é culpado de tudo. É segundo essa teologia aí que o pessoal usa para tentar entender as coisas. Deixe de lado essa teologia. Deixe de lado. Ela foi constituída para um tempo em que as almas viviam na infância espiritual. Não dê ouvidos ao criacionismo. Mesmo tem alguns cientistas, né, que estudaram e tiraram diploma e se dizem cientistas, são evangélicos e saem por aí fazendo palestras contra a própria ciência. Não dê ouvidos a essas pessoas, a esses homens, porque eles não falam pelo Espírito de Deus. Querem sustentar as coisas que estão postas pela igreja ao longo desse tempo todo. Não é? Eles tudo fazem, mesmo sendo evangélicos, para sustentar as teses da Igreja Católica, porque são as teses da Igreja Católica, não são teses diferentes. São os mesmos pensamentos, os mesmos conceitos, né? Ainda hoje eu estava vendo um filme sobre a história de Deus, e é um filme sobre pesquisas e tal. E levaram lá um investigador ao Vaticano. Então lá tem uma doutora que é especialista em Apocalipse, né? E ele foi perguntar logo sobre o número da besta para ela. E ela estava explicando como é que se pode calcular o número da besta, que o número da besta é o Nero, né? O nome do Nero. Isso para sustentar a ideia de que o Apocalipse já aconteceu.
Tem um grupo de judeus que pensam isso, e de cristãos também, para que tudo continue seguindo como se nada de mal fosse acontecer com o mundo. Contrário a isso, tem várias passagens nas Escrituras. Inclusive o número da besta, o comprar e o vender, ninguém pode comprar nem vender se não tiver o número da besta. A especialista não falou nada, simplesmente ela pegou o 666, fez umas contas lá e disse que aquilo indica o nome do Nero. Na história foi um grande perseguidor dos cristãos. Então, isso dentro da igreja, lá dentro de Roma. Lá na instituição onde se pretende que haja maior conhecimento sobre profecia. É uma bobagem sem fim, uma afirmativa dessa, sem qualquer fundamento. O próprio texto das Escrituras contraria o que a pessoa está falando, mas ela não se importa. Na verdade, pode-se defender uma tese qualquer. Desde que se tire da Bíblia ali uma coisa que ninguém entende, a pessoa fala, é isso. E as pessoas seguem ouvindo essas doutrinas, que são doutrinas falsas. Diria Jesus, são cegos guiando cegos, né? E vai todo mundo para dentro do abismo, no final das contas. Assim também é o criacionismo e a falsa ciência. São cegos guiando cegos e eles vão parar dentro do buraco, com certeza. Vamos ver aqui mais algumas referências. O Gênesis 1:26, em que diz que o homem é o ser mais especial que Deus criou, né? Nós temos a passagem aqui embaixo. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Então, como façamos o homem à nossa imagem? Né? Por que está aqui no plural? Porque, na verdade, era o verbo falando com Deus. Né? No começo de todas as coisas, só existia o verbo, que não é Jesus, viu, irmãos? Não podemos confundir Jesus com o verbo. O verbo falava pela boca de Jesus, mas não se trata de ser a mesma individualidade. O verbo, ele preside todo o universo, é o chamado unigênito. E Jesus é o primogênito, é o primeiro entre os irmãos do povo de Deus. É o pastor maior neste lugar. Se houver um outro mundo habitado, e há muitos mundos habitados em outros lugares, certamente cada um deles tem o seu Jesus. Pode chamar lá Pedro, Paulo, um outro nome. Qualquer, ele será o primeiro entre os irmãos daquele lugar. Tá bem? Só para a gente separar bem as coisas. Então, por que façamos o homem à nossa imagem e semelhança? O verbo fala com Deus, a não ser que nós admitamos que havia dois deuses, o que não encontra nenhum tipo de argumentação nas Escrituras Sagradas. Só tem um Deus, que é o Deus Altíssimo. Ele e o seu unigênito, que é o verbo, ou logos, segundo o pensamento grego, né? E o verbo segundo o pensamento encontrado no Evangelho segundo João. Então, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O homem é igual a Deus, é igual ao verbo. Fugir desse tema, dizer que o homem é carnal, que o homem ele precisa ser salvo da sua carnalidade para se tornar espiritual, é inventar moda, porque está muito claro. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então o homem é criado à imagem e à semelhança do próprio Deus. Aí toda a queda no pecado e tal, tudo isso aí depois é discutível. E evidentemente existem os argumentos que explicam a necessidade do homem deixar a região da sua eternidade para poder viver nas regiões visíveis, aonde está o universo de Deus, que é a obra que ele criou e que nós participamos dela. E no tempo certo a gente vai estudar estas coisas. Então o homem, ele é a primícia, o que de melhor Deus fez, e a gente precisa olhar para a nossa vida desse modo.
nós somos aquilo que de bom o Senhor fez. E se estamos ainda dormindo, é porque o nosso mundo é um lugar que dá muito sono mesmo, devido ao grande atraso que tem nessa humanidade. Mas estas coisas estão perto de mudar, porque o reino está às portas. Então, é complexo a criação? Sem dúvida. Nós estamos falando da criação do universo e todas as particularidades, da criação dos mundos, das estrelas, dos planetas, o povoamento de um mundo, todas essas coisas são complexas mesmo e pertencem a uma ciência ainda desconhecida do homem. O homem está dando os primeiros passos no caminho do conhecimento das coisas. Mas dizer que é vedado a qualquer filho de Deus saber das coisas do Pai, eu penso que isso aí foge ao mais elementar bom senso. Porque em outras passagens das Escrituras, de fora a fora, Deus convida o povo a adquirir conhecimento. Seria estranho que ele dissesse, olha, tem uns conhecimentos que vocês não podem saber. Pode ser até que em face do nosso atraso, do ponto aonde nós nos encontramos, no mover da história, nós não possamos saber de algumas coisas, mas nada impedirá que no futuro nós venhamos a saber dessas coisas e de outras que ainda serão reveladas. Deus nos abençoe, nos guarde no seu grande amor e bondade. Amém.